Você está fugindo da sua lista de convidados ou ela está te seguindo nos seus pesadelos? Se a sua resposta é sim para uma dessas duas perguntas, esse vídeo é para você. Lista de convidados. Essa é uma das maiores queixas e medos que eu sinto das minhas noivinhas e dos noivos aqui. Então eu listei aqui na minha folhinha 5 dicas para você poder fazer uma lista de convidados sem ela virar um pesadelo, tá? Então vamos lá. Dica número 1. A minha sugestão é que assim, existem 2 tipos de lista de casamento, tá? Uma que você lista todo mundo que você gostaria de chamar, e aí em cima dessa lista você pensa se vai, se não vai, aí é para outra dica. Ou a outra dica é assim, vocês vão estipular quantos convidados vocês querem, vão dividir ele, né, para os 2, e aí vocês começam a seguir sua lista, tá? Então eu vou dar um exemplo. O meu casamento foi a segunda opção, então nós fechamos a festa para 100 convidados. Depois a gente foi fazer a lista, então a gente dividiu 50 e 50, a gente não tinha amigos em comum, então não teve, quer dizer, tinha amigo deles, mas eram amigos dele que viraram meus amigos, não estariam na minha lista. Então a gente dividiu a lista em 2, e a minha dica é, se a sua opção for essa, não se meta na lista dele e ele não se mete na lista dela, cada um realmente convida os seus convidados, tá bom? Agora a segunda dica. É assim, é vocês criarem as regras de vocês, de quem tirar ou de quem não tirar, e de quem colocar e de quem não colocar. Porque assim, se você vai na internet, tem muita coisa falando, precisa convidar ou não precisa convidar, então eu acho que assim, a regra é muito de vocês, é muito pessoal. Eu acho que vai muito da história dos noivos, da história da família. Não tem regra, não convidar quem não conheceu um dos noivos. Depende, eu acho que realmente é muito relativo. Eu acho que o importante é vocês criarem as regras e vocês terem o respeito com elas, né? Assim, não pode passar por cima dos valores de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Dica número 3. De maneira geral, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, é assim, qual é a quebra de convidados, né? Quantos convidados não vêm? Então, da experiência de mais de 1000 festas que eu já acompanhei, 20% mais ou menos é a quebra da lista de convidados. Então, o que eu sugiro, fez a lista de convidados, ao invés de vocês quebrarem a lista para 20%, quebra a lista em 10%. Porque depois, se for lembrando de mais alguém, ou for surgindo, ou uma pessoa que não tem como deixar de convidar, isso não vira um pesadelo, não vira motivo de briga, não vira motivo de estresse. Então deixa 10%, porque aí tá dentro do número, e lá na frente, né, vocês vão decidir realmente quantas pessoas são. Mas essa é a minha dica. Dica número 4. Não tô entendendo a minha letra. Dica 4. É uma fórmula para vocês terem uma ideia de quantos convidados vêm na festa de vocês, tá? O que eu falo para as minhas noivas é o seguinte, gente, ficar pensando em convidado por convidado é muito complicado. É que nem você fazer cálculo de bebida pensando em quem vai beber quantos ml de cada bebida. Então eu acho que vocês vão ficar louca. Então eu vou ensinar a regrinha. Vocês vão pegar o número de convites, tá? Não é o convite individual, nem a lista. Convite, vocês vão mandar senhor e senhora ou família. Vão multiplicar por 2. Mas Miriam, minha família tem 6 pessoas. Gente, é fórmula, tá? Fórmula não se discute. Então vão pegar o número de convites, vão multiplicar por 2. E desse número que der, vocês vão tirar de 10 a 20%. Então vamos lá. Vai casar numa quinta-feira, ou meio de feriado, os convidados são na maioria da sua cidade, ou tem muita gente de fora convidada e não é feriado, você tira 20%. É uma sexta-feira, tira 15%. É um sábado, não é feriado, os convidados são todos da sua cidade, são muito próximos, tira 10%.
Então essa regra, essa fórmula é muito difícil de dar erro. Eu vou contar uma coisa pra vocês. A única vez que eu tive um estouro de números numa festa foi porque o noivo colocou o convite no mural do trabalho. Então assim, não façam isso. Convite é pessoal. Você tem que saber se o convidado vai ou o convidado não vai. E inclusive eu vou fazer um outro vídeo depois ensinando os convidados a como se comportar como convidados, tá? Então vão ser os 10 mandamentos dos convidados, em breve. Entenderam as regrinhas? Se ficou alguma dúvida, me escreve que eu ajudo vocês a fazerem os cálculos, tá bom? Agora a gente vai para a dica número 5. E essa é um segredo. Então, o segredo da Miriam, hein? Anote aí, porque esse eu uso na minha vida pessoal. Então, qual é a minha dica? Você convidaria... Miriam, eu tô na dúvida se eu convido fulano ou não. Claro que tem todas aquelas regrinhas que vocês vão criar entre vocês, mas caso ainda fique aquela dúvida, eu falo assim, se você tivesse uma casa enorme que coubesse todos os convidados, você faria a festa lá? Eu acredito que sim, né? Então, o que eu acredito que assim, a festa é uma extensão da sua casa. Então a pergunta, se faça essa pergunta, eu convidaria esse convidado para minha casa? Eu convidaria esse convidado para vir assistir o vídeo da minha festa na minha casa? Se a sua resposta é não, então assim, repense, pense, tá? Por quê também? Eu acho que assim, a lista de convidados é a primeira vez que vocês vão estar fazendo isso, mas depois, gente, vocês vão continuar fazendo, porque depois vem a festa dos filhos, depois vem as festas de família, vem o Natal em casa, tá bom? Então, essa é a dica. Ai, gente, eu falei Natal, lembrei de mais uma dica, então. Olha só. Se você souber já de alguma festa de família que vai ter no meio do caminho, então já acelere os convites para entregar os seus convites nessa festa, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Eu casei em fevereiro. Então, eu aproveitei o Natal, o final do ano, para já entregar para a maioria das pessoas que eu veria, tá? Mas isso depois a gente vai falar de convite, de outras coisas que eu lembrei. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto de dar dicas. Então a gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Chegou até aqui? Escreve aqui embaixo. Cheguei, tá bom? Se inscreve no canal para não perder os 10 mandamentos dos convidados. E se curtiu, dá um like aqui pra mim, tá bom? Tchau, tchau!